Boa noite, pessoal. E aí, como vocês estão? Tô aguardando o pessoal ir entrando. Pra mim é uma plataforma nova, nunca tentei fazer uma live, né? Então eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, né? E é isso, a gente vai se ajudando aqui. Eu já escolhi fazer pelo Instagram porque eu quero que fique uma coisa mais descontraída, né? Eu acho que é um tema que a gente precisa conversar, a gente precisa abordar, tá? Então é isso, eu vou chamar a Lu pra gente começar daqui a pouco. E já vou pedir desculpa pra vocês por antecipação, porque aqui em casa é um monte de bicho, viu? Então provavelmente vai aparecer cachorro, gato, né? Então é isso. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. É isso, então. Vamos aguardar um pouquinho para ver se o pessoal vai Tá entrando bom. Uhum. em cima da hora, assim, mas às vezes o pessoal vai vir. Eu ouvi Colocando a você música. falando dos cachorrinhos, gato, cachorro. Nossa, aqui também, né? Eu até vou adiantar pro pessoal que se acontecer. Ai, ai. E eles ficam tudo nesse calor, nossa, fica todo mundo ativo aqui em casa. Daqui a pouco passar um correndo, é muito engraçado. É gato, você não sabe se é um gato correndo atrás de um cachorro ou se é um cachorro correndo atrás de um gato. Ai, Mas eles vivem aqui é tudo desse junto. jeito. A minha tá aqui, ó. Tá no meu pé aqui. Meninas, Pessoal. vocês que estão coordenando junto comigo, manda lá no nosso grupo do Whats também. Avisa que a gente já tá começando, tá? Por favor. Que eu postei no grupo do Facebook, postaram no Instagram, mas acho que ninguém postou no grupo do WhatsApp. E aí, como é que estão os preparativos para as próximas lives ou terão Então, outra? a gente a gente está trabalhando, né? A gente está convidando alguns palestrantes já. Alguns responderam, outros ainda não conseguiram confirmar com a gente, né? Até convidei um médico veterinário que ele está lá no Pantanal resgatando os animais, né? Para fazer uma Oh, palestra para. E aí, assim que ele voltar, ele disse que dá uma data, assim, para a gente conseguir fazer. ah, legal. Mas aí também, agora, como tem muito professor que está fechando notas, né? Porque a gente estava tendo aula à distância, então tá um pouco corrido para eles, né? Aí eu confesso que a gente está um pouquinho assim, dependendo mais da disponibilidade deles para conseguir fazer um cronograma nosso, né? Uhum, Mas aí a gente já vai conseguir mais algumas palestras. bacana. Bom, acho que Então vamos a gente já lá, pode né? O começar. pessoal vai entrando aí, vamos começar, senão o assunto se perde ou, né, ou fica extenso e maçante. Apesar que é um assunto bacana, né? Com certeza. Eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece a Luciene, ela é especialista na abordagem sistêmica, terapêutica holística com certificação internacional. Ela é pós-graduada em constelação familiar e as técnicas que ela trabalha é psicoterapia sistêmica, técnicas quânticas, ela é teta healing, consteladora familiar, trabalha com cristaloterapia,
alinhamento de chakras e aromaterapia. Quando eu escolhi esse tema de palestra, eu conversei com a Lu e eu achei que era uma coisa muito importante da gente abordar, porque eu acho que o veterinário, ele se preocupa tanto com o currículo dele, se preocupa tanto com aprender uma técnica nova, aprender alguma abordagem, e acaba esquecendo da saúde mental, né? E a nossa área não é segredo para ninguém. Acho que o índice de suicídio é muito grande, né? E as pessoas passam por muitos problemas psicológicos durante a graduação. E o pós não é diferente, porque a gente acostuma a viver naquela pressão, a gente acostuma a não ter horário para almoçar, a não ter horário para chegar em casa, a se matar realmente de trabalhar e querendo, buscando nisso ser um bom profissional. Só que às vezes a gente se esquece que é humano, né? E o ser humano ele precisa pensar nele também, ele precisa entender os sinais que o corpo dele dá para que ele possa continuar fazendo um bom trabalho, porque não adianta nada você ser um bom veterinário, você ter um monte de técnica e você chega num estado de estresse que às vezes você começa a esquecer até coisas do cotidiano, da sua rotina que você sempre fez, você não consegue mais, ou você acaba tendo uma crise, acaba passando por alguma situação assim que você chega num ponto onde você não consegue nem ficar em pé sozinho. Então, assim, eu acho que é importante todo mundo pensar nisso antes de chegar nesse ponto e pedir ajuda ou ir atrás de uma terapia, né? E até peço para as pessoas que estão assistindo, identifiquem isso nos seus colegas, né? Não tenham medo de fazer uma abordagem e falar, viu, você já pensou em procurar um terapeuta? Você já pensou em procurar um psicólogo? Né? Porque eu acho que o nosso século, ele está falando muito sobre saúde mental e por mais que a gente tenha muito acesso, muita abertura a isso, ainda tem muita gente que tem preconceito, que acha que é um sinal de fraqueza e não é. Então, eu faço esse pedido para que a gente plante essa sementinha hoje e que vocês ajudem a semear para outras pessoas. Para quem não pode estar aqui assistindo, ou para quem realmente acha que isso é perda de tempo. Mas, assim, quem está aqui pode fazer a diferença e às vezes você pode salvar a vida de um colega seu, né? Porque a gente não sabe direito qual é a realidade de cada um. E às vezes a gente chega naquele ponto de falar: nossa, mas aquela pessoa era tão feliz, aquele colega era tão bom no trabalho e se matou por quê? Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar isso desde cedo, né? Então, a nossa palestra vai ser sobre a síndrome de Burnout, o estresse ocupacional causado pelo excesso de trabalho. Então, agora eu vou passar a palavra para a Lu, mas assim, a gente vai conversando, eu quero que seja realmente um bate-papo, uma coisa mais Bem descontraída, né? claro. Com certeza vai ser. E se alguém quiser fazer algum comentário, quiser fazer alguma pergunta, precisar de alguma coisa, a gente está aqui, tá bom? Obrigada, Liz. Boa noite, pessoal. Pessoal que está chegando agora. Então, gente, vamos falar um pouquinho do burnout, de uma forma bem resumida, porque, assim, é um conteúdo extenso, de certa forma, mas é algo importante. Inclusive, esse fator de suicídio que a Liz acabou comentando agora há pouco, o burnout mesmo é uma síndrome que pode, né, levar ao suicídio, a uma estafa mental muito grande. É a síndrome que ela comete não só as pessoas da saúde, não só a saúde, aliás, das pessoas, mas também o mercado de trabalho. E dentro do mercado de trabalho, não tem que escapa dessa síndrome. Justamente por conta do excesso de trabalho. E perde o quê? A vida pessoal, vai deixando para trás, né? No Brasil, a gente tem os dados que uma pessoa, entre três trabalhadores, apresenta um grau elevado, né, de estafa mental. E ao longo da vida isso vai acontecendo. Às vezes não acontece só quando está trabalhando, porque ele traz aquela carga lá de uma época que ele trabalhava numa empresa, até por conta própria, né? E ele não prestou atenção e continua dando sequência
Nesse trabalho é tudo trabalho, tem que dar o melhor de si, e esquecendo de olhar para si, de viver, né? Aí é que entra, né? E todas as áreas, acomete todas as áreas, e as pessoas ficam no automático, para dizer a verdade. Eles não têm vida social, a família vem em segundo plano, muitas vezes em terceiro, né? E é muito cansaço mesmo. Chega um momento que isso se torna imperceptível para a própria pessoa, porque ela está no automático. Então, não faz diferença, né? Que tem que dar resultado, tem que causar algum impacto ali, ou ser o melhor funcionário, né? Ou até mesmo o melhor patrão, né? O cara do ano, e por aí vai. E aí os relacionamentos eles se distanciam, a família também, né? Vai se distanciando, porque quando alguém chega para falar para essa pessoa que ela pode estar com algum problema, né? Que a gente não gosta muito de usar o termo problema, mas normalmente as pessoas usam esse termo, então vamos usar assim. A pessoa negou é um fator, né? Tem que prestar muita atenção. Então, os estágios, eles têm diversos, né? Diversos estágios aí no burnout. E eu vou falar de uns 3 que são comuns, como, por exemplo, aquela pessoa que fica mega focado no trabalho, só faz para o trabalho. Chega em casa, ele leva o trabalho para casa, ele come muito rápido, ele não sabe o que está comendo, e vem um fator estressante, porque daí ele briga com o gato, com o cachorro, com a esposa, né, com a mulher também da mesma forma, a mulher pior ainda, né, porque é uma série de hormônios aí, um conjunto, né, de fatores. E às vezes, a maioria das vezes, essas pessoas, elas se esforçam numa carga horária muito intensa, né, e esquece do mundo. E focado nesse trabalho, nessa mega carga de horário, o que acontece? A pessoa começa a se irritar. Aí vem o segundo fator, que é a irritabilidade. Mas não é irritabilidade, de repente você ficar, nossa, eu tô irritado, né? Hoje não acordei legal, não é isso não. É constante e cada dia se torna intenso, vai intensificando esse fator aí da irritabilidade. Aí a pessoa ela se perde. Ela não sabe mais o que está levando, né? O que está causando tudo isso. E ela fica completamente perdida e precisa, sim, parar. Muitos acabam tomando uma consciência, digamos assim, quando ele percebe que está sendo agressivo nas relações, né, interpessoais. E aí vem a impaciência, insônia é um fator, né, dentro da irritabilidade, e uma ansiedade que é muito comum. Mas como eu disse, não é uma coisa pouca não, né? Tô ansiosa hoje, não, isso aí é intenso, e cada dia vai aumentando, e aumentando, né, a porcentagem de pessoas que acaba sendo cometido por essa síndrome. E, por fim, a exaustão, né? A energia da pessoa já fica super baixa, ela tem dificuldade de concentração, não vê graça em nada, né? Não importa, tá daquele jeito ali, não muda nada, e vem uma tristeza, vem o isolamento, né? E começa, de repente, querer compensar nessa exaustão, trazendo uma impulsividade de compras, por exemplo, alimentação em excesso, o álcool, né? Que tudo isso são dependências, né? E acaba acometendo a pessoa a fazer tudo isso por conta de uma falta. O que está faltando aí? Né? Olhar para onde? Fazer o quê? Pausar e olhar para quem? Né? É E verdade. Você estava pode falar, comentando, pode falar. eu acabei me lembrando, ó,
eu tive um dia, assim, na faculdade que eu tava muito sobrecarregada, sabe? Tinha seminário para apresentar, eu tinha 2 provas para fazer, e tudo isso em um dia, né? E, assim, eu sempre consegui me organizar bem. Não, vou ter muitas coisas no mesmo dia, eu vou pegar e me organizar antes. Mas aí chega aquele dia, nossa, estresse total, de não ter aquela confiança mesmo. Nossa, será que eu vou conseguir bem nas provas? Será que eu vou conseguir apresentar bem meu seminário? Eu sei que assim, eu fui, consegui concluir tudo, consegui fazer minhas provas, consegui apresentar o seminário. Mas aí quando eu cheguei em casa, que eu pisei o pé, mas eu chorei, 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 chorei. E aí eu descarreguei toda aquela coisa que eu acabei prendendo, sabe, dentro de mim. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente começa já dentro da graduação, né? A gente já aprende a ter uma carga horária muito grande, já Ai, idades, né? E a gente acaba levando isso para frente. Então, eu acho que para você chegar lá na frente e ter esses estresses, essas coisas, já vem alguma coisa muito antes, né? E a gente acaba não dando a devida importância, né? Fica naquela coisa de, exato. eu tava cansada, né? Não sei, por alguma coisa assim. E às vezes é mais do que isso. Então, alguns fatores, eles são importantes dentro vamos dizer, de uma empresa, né? Vamos tomar uma empresa aí. Por exemplo, reconhecimento do trabalho. Isso é muito importante. Reconhecimento, assim, pelos supervisores, né? Os amigos. Olha, fiquei sabendo, né? Uma empresa que você está se dando bem e tal, ó, parabéns. É sempre um incentivo também. Os colegas dos demais setores, né? Então, assim, a pessoa passa a se sentir útil. Mas quando tem esse desligamento, né? Como eu disse, esse isolamento, né, que a própria pessoa faz, muitas vezes é por falta de incentivo mesmo, né? A cooperação. Então, cooperar, não só porque aquela pessoa não é só do seu setor ali, você pode cooperar com alguém que é do outro setor, por que não, né? Somos todos um, e dentro de uma empresa principalmente, né? Aí que somos todos um mesmo, né? E um fazendo pelo outro, ajudando o outro, então assim, diminui, né, essa carga não só no sentido da carga horária, mas no sentido de peso, de carregar sozinho, de levar sozinho tudo aquilo, pô, ninguém me ajuda, pô, não sei o que, o cara também vai ficando, né, de saco cheio de tudo aquilo. E um fator que é muito, mas muito constante, a gente percebe, a competitividade, né, dentro do próprio setor. Há uma competição assim fora do limite, e então faz com que as pessoas querem se tornar assim perfeccionistas. Tem se dar, né, se doar, virar do avesso ali, né, fazem cargas horárias excessivas, justamente, né, por conta da competitividade, porque se eu não fizer melhor que o fulano, né, eu posso perder o meu lugar. Não tem que pensar assim, ninguém vai perder nada. O que é teu, né? A menos que você faça algo que você, né, causou ali, tudo bem. Aí a responsabilidade é sua. Mas porque o outro, ele tem o direito de sobressair. E você também. Mas ninguém precisa se sobrecarregar, né, por conta dessa competitividade. Aí é que entra mesmo, né, o perfeccionismo. Temos que fazer algumas coisas. A gente foi criado assim, né? Aliás, essa semana alguma coisa a gente comentou, né, Liz? No áudio lá a respeito dos virginianos, que são perfeccionistas. E quando a gente vê lá, né, no horóscopo lá, o Zodíaco diz que, né, virginianas são perfeccionistas, que isso, que as melhores isso, as melhores naquilo. E eu não vejo dessa forma. Eu não preciso me arrebentar, né, de fazer algo que de repente não me satisfaz. Porque eu tenho que mostrar para o outro que eu sou melhor. Não, eu vou buscar algo que condiz com a minha essência para eu poder me sentir útil. Primeiramente comigo mesma, né?
Eu não preciso ser a perfeita. E é errando. Tanto que nós estamos aqui por conta dos erros que nós tivemos, né? Fizemos errado, né? E corrigimos de uma certa forma, não repetimos o erro, muito menos os erros passados, né? Dos demais, e estamos seguindo. Então, tendo essa visão, você não precisa entrar na competitividade, né, para ser perfeccionista, para ser o melhor de todos. Isso cansa, isso é estafante. Ninguém vai dar conta no final. E no final, a peleja é grande e vai ser você com você mesmo, né? Agora imagina você olhar para você mesmo e ver só o caco. Como é que faz, né? E você parar para pensar, né? O que eu estou fazendo é bom para mim? É bom para o todo? Por que eu estou assim? Por que eu me sinto assim? Por que eu vim parar aqui e com essa síndrome, né? Com esse cansaço, eu não aguento fazer mais nada, nada tá bom. Então, é o momento de parar para respirar mesmo, né? E mudar padrão de vida. É verdade. A gente se acostuma, né, com aquela rotina cheia. Eu me pego também nessas mudanças de rotina quando eu entro de férias, né? Eu tô tão acostumada com aquela rotina cheia, um monte de coisa para fazer, que no início das férias eu acabo me perdendo no que eu quero fazer, porque eu estou tão acostumada a ter uma rotina pré-determinada, né, por alguém, por ter um monte de responsabilidade, tem que fazer trabalho, tem que fazer isso, tem que fazer tantas horas de plantão, né? E aí quando você se vê no momento onde você pode ter um momento de lazer ou fazer o que você quer, às vezes você nem consegue pensar no que você quer fazer, porque você não está acostumado com aquela realidade, né? Aquilo já não faz parte do seu cotidiano e você se acostuma com aquilo. E você não conseguir sentir prazer em outras atividades que não sejam relacionadas ao trabalho, à palestra, pois relacionada à sua carreira, né? Isso também já é um sinal muito claro de que você está se perdendo ali, né? Exatamente. Como você disse, eu me perco, né? Então, veja bem, quando você olha para trás, nossa, mas eu me doei muito, esqueci, tem coisa que eu não sei nem onde está, nem o que fazer, nem por onde começar, né? E se perdeu total mesmo. É assim que todos. Agora você imagina dentro de uma empresa em que a cobrança é intensa, né? E os, né, digamos assim, gestores, eles não têm culpa deles? Não é culpa deles. Eles também não têm um treinamento, talvez, né, digamos assim, um conhecimento de que isso está acontecendo com ele. Ele cobra tanto, o gestor cobra tanto dentro daquele setor ali, né? E da mesma forma como ele cobra ali, ele se cobra, e ele cobra em casa também. Mas ele não tem noção disso. É um ciclo, né? E vai se repetindo. E formam filhos dessa forma. Né? E aí, nossa, mas o meu filho ele já vem, né, tem ansiedade, tem uma criança de 6, 7 anos de idade, já tem ansiedade, né? Eu tenho uma criança com diversas síndromes. É só olhar. Para se equilibrar um pouco e buscar os antídotos, que nada mais são do que um descanso, mas não é aquele descanso, você está lá na frente da televisão assistindo, por exemplo, um filme de ação que te deixou, né? Ou então o MMA lá, que o pessoal adora, né? Aquilo ali é adrenalina pura. O cara vai, né, tá de férias, pô, vai, relaxa um pouquinho, sai, né? Vai acampar, vai fazer um esporte, encontrar com os amigos, né? Fazer uma reunião na sua casa lá, tomar, né, um suco, né, uma cerveja, né? Cada um gosta do que for aí, toma o que for, né? Mas é para se desligar mesmo, né? É a atividade que te desliga, porque por que você vai ficar o tempo todo na frente da televisão? Você já faz isso, se você parar para pensar. E quando você está trabalhando, você chega em casa, o que acontece?
Você mal fala oi para quem está ali na sua casa, ou até mesmo para o seu gato, para o seu cachorro, e você liga a televisão, né? É um hábito. É muito comum isso. Aí chega nas férias, o cara se perde, o cara não sabe o que fazer. Ele não sabe, ele não sabe, a pessoa não sabe nem aproveitar o dinheiro, né, para dar uma voltinha e Sim. descansar, literalmente, né? Um sono bom, de qualidade, buscar, sem aquela coisa de ter que acordar, desliga o despertador lá, 7 horas de sono, pelo menos, já é o suficiente, mas 7 horas corridinho, gostoso, né? Tenho um hábito de ouvir músicas boas. Eu, por exemplo, ouço mantra, mas isso aí é uma coisa minha, né? Que é maravilhoso, te relaxa, te leva para as nuvens, digamos assim, né? Uma alimentação saudável, isso é imprescindível, pessoal. Você diminuir o açúcar, né, e as gorduras trans faz muita, mas muita diferença no humor, né? Traz, assim, uma leveza no ser. Inserir peixes, né, que é o ômega. Não sou nutricionista, mas a gente, né, nós tá acaba aí. E também buscando ter uma boa conexão consigo mesmo, que é através da meditação, né, e com as pessoas à sua volta. Quem que você deixou de visitar, de falar um oi, né, durante esse tempo todo? É verdade. Vai lá visitar um amigo, né? Não importa que período que nós estamos passando. Mas você está falando isso, mas ninguém pode fazer isso ou aquilo. Eu vi alguém comentando aí, o Covid. Gente, por favor, né? Tem as N formas de prevenção, de cuidados. Ninguém está pedindo para não deixar de se cuidar, né? Vamos lá fazer uma visita aquelas pessoas que você deixou de lado, e agora com o distanciamento social, imagina a quantidade de pessoas que está aí com essa síndrome, né? Sim, E de repente está vindo à tona agora. Porque assim, agora a gente está passando por um momento realmente atípico, né, de pandemia, mas assim, antes da pandemia, quantas pessoas já não sabiam sair, já não sabiam se divertir, já não sabiam visitar, dar uma atenção para um amigo, né? Isso Aham. é trabalho, né? Porque a pandemia agora Exato. está realmente vivendo uma situação nova, né? Mas isso, para antes do que a gente já estava passando, você já tinha uma rotina ativa, você já tinha meios de fugir mesmo daquela pressão de trabalho, de realmente conseguir se sentir bem, né? Para essas questões que a gente também está falando. Igual para quem é da área mesmo, tanto de medicina veterinária ou médico também, a gente ainda tem a parte onde a gente pode fazer receitas médicas. E a maior parte dos medicamentos nós podemos receitar. Por exemplo, um médico veterinário formado, ele pode receitar um Gardenal, por exemplo, ele pode receitar um Rivotril, né? Então, também é um outro ponto que a gente encontra dentro dessa área, pessoas que sabem que não estão bem, que não conseguem dormir, que têm insônia, que se encontram com ansiedade, e são pessoas que se automedicam, faz uma receita lá no nome do cachorro, né? E isso não é uma coisa assim que acontece uma vez ou outra. Isso é uma coisa que a gente sabe que é grande, que existe. Eu vou nem entrar no X da questão, né? Porque você sabe a minha opinião a respeito, né? E aí depois a culpa é do Cabral, né? Coitado do cachorro. Exatamente isso. Então, aí você acaba entrando numa dependência daquele medicamento e cada vez você vai tentando empurrar a sujeira para debaixo do tapete, né? Que é muita gente faz. E, eu vou tomar essa pílula aqui, que isso aqui vai me ajudar. Eu tô com isso, então eu sei que esse remédio aqui é bom. Só que não para realmente conversar sobre isso, ver o que realmente está errado na sua rotina, o que realmente está te incomodando, e quer simplesmente dar um remédio ali para esconder, né? Igual a gente fala que, não sabe o que é dar um corticoide. É quase isso.
Tá a mesma mascarando, né? Tem que situação. curar não cura, né? Só mascara o negócio aí, quando vem à tona, vem com força total, né? Quando retorna, né? Então, o excesso de trabalho dentro de qualquer área, inclusive a veterinária, né? Que tem feito um trabalho maravilhoso de resgate nas últimas décadas, né? Nós tá mais intenso, está nas demais áreas também, né? O tomar cuidado em auto se medicar é essencial, gente. Eu tô me acabando aqui, vou tomar um remedinho ali, né, um corticóide, como você falou, né? E fica tudo certo, fica tudo bem, aí amanhã amanheço zero bala. Será? Será que é isso que está acontecendo? Ou você está buscando, de uma outra forma, mais vamos dizer, como eu disse lá, um problema, né, de saúde. E saúde mental, nós estamos falando aqui de saúde mental, que depois vem o quê? Os sintomas. Vai sintomar, tem gente que é assintomático, né? Até um certo ponto. Depois, quando vem tudo de uma vez, é uma carga total, né? Mas a maioria, nesse ponto atípico, como você mesmo mencionou, né? Nesse período que nós estamos vivendo, não está sendo mais, não tem mais ninguém sem sintomas, né? Está mais visível agora. Olha a volta, está muito visível. E não adianta pegar o Rivotril lá, que não vai dar conta do recado, né? Tem que olhar lá dentro, internalizar o conteúdo lá, ter coragem e falar, eu vou meter a cara e resolver. E são pequenos gestos, pequenas mudanças de hábitos. Simples assim. Sim. Que vai fazer com que essas pessoas, né, nós mesmos podemos passar por isso, por que não? Né? Está estafado, mesmo, mas eu amo o que eu faço, isso aqui, mas calma, você ama o que você faz, mas você não precisa se sobrecarregar, e muito menos fazer cargas horárias, né, fora do comum, fora daquilo que o seu corpo permite, né, que a sua mente permite. A gente tem que ter um limite para tudo, e tudo em excesso é mal, né? Aí a gente põe um pouquinho, tijolinho de cada vez, um pouquinho de cada vez, e vamos melhorando isso aí, né? Porque menos sempre foi mais, né? É verdade. Então, com esse desequilíbrio todo, né, que a síndrome nos traz, causa os fatores estressores. E assim, faltam os protetores, que são o quê? Isso que eu acabei de mencionar. Então, quando assim, tem um fator estressor, mas não tem um protetor, é óbvio que a pessoa vai cair, ela não vai aguentar, né? Você pode sim continuar trabalhando naquilo, tal, né? Mas vai diminuindo o que te faz mal, o que não te alimenta mais. Né? Mas de repente nunca te alimentou. Isso faz muito sentido. Essa é a proteção que você cria. É você quem faz isso. Não é a empresa, não é o outro, não. É você quem faz. Né? E a ausência desses fatores protetores vai causar aí um aumento da pressão no cérebro. Né? E aí, vamos dizer assim, a panela de pressão lá não tem a válvula, né? Então, chegar o momento, quando ela não sai, né, aquele suspiro lá, né, o que acontece? A panela vai, e pode chegar no momento dela, dar um boom. Assim é o cérebro, né, a corrente sanguínea, né, então precisa dessa válvula, e essa válvula é um equilíbrio que precisa ter, né, é o fator protetor, né, então tem que ter o fator protetor diante de um fator estressante para poder haver o equilíbrio. Nem todo mundo passa por isso, por esses fatores, esse ciclo, né? Ou essas três situações que eu citei logo, né, no início. Nem todo mundo passa por isso, mas tem gente que
que tem todos de uma vez só, né? Por exemplo, tem gente que tem já entra com um sintoma de exaustão logo de cara. Nisso a irritabilidade já tá além, né? Por quê? Quando você vai observar, você observa a exaustão da pessoa, a hora que você olha para aquela pessoa, ela está tão focada no trabalho, tão focado, que nem ela deu conta de perceber que já era, que a panela, né, que a pressão ali do cérebro está explodindo, né? Aí, de repente, pode até trazer sérios danos, dependendo da pessoa. E tem outros que trazem um sintoma de cada vez, ou traz um sintoma só e já presta atenção naquilo, né? Só a insônia mesmo é um fator estressante, né, que é acometido por excessos na rotina diária, e de não parar para olhar para si mesmo, né? Então, resumindo, o que é o burnout? É um sintoma de esgotamento, né, com estresse crônico, diante de um estresse crônico. O estresse já explodiu, já está nas últimas. Então, resumindo, é isso daí. Sim. E, Lu, quando uma pessoa identifica que está passando por esses sinais, por essas coisas, o que você indica? Assim, por onde a pessoa deve começar? Porque, assim, normalmente a pessoa começa pelo processo de negação, né? De achar que ela não tem, que ela não precisa daquilo, que foi só um momento. Então, assim, qual seria a sua visão, assim, que uma pessoa deveria recorrer em primeiro lugar quando ela se identificasse passando por algum desses sintomas ou até se identificando com a situação da síndrome? Interessante, né? Olha, eu não indico de início estar, vai buscar uma terapia e tal. O que eu indico? O primeiro passo é olhar para dentro de si mesmo, né? Mas o que eu estou fazendo? Isso que eu estou fazendo faz bem para mim, né? O que está acontecendo? O que me deixou assim? É uma autorreflexão, né? E fazer toda aquela parte que eu falei do antídoto, né? Que eu denominei antídotos. Mas por quê? Você pode buscar... vou tirar férias. Não é o período, mas eu preciso desse descanso, né? Para eu poder me cuidar. Vai lá, tenha um sono, durma bem, né? Tenha um sono de qualidade. Busque fazer atividade física, principalmente, né? Não sabe fazer uma técnica de relaxamento? Busque alguém, né? Hoje em dia tem várias pessoas que podem nos orientar com essas técnicas de relaxamento. Eu trabalho na clínica o tempo todo com técnica de relaxamento. A pessoa entra de um jeito na minha clínica e sai de outro, totalmente renovado. Entendeu? Graças a Deus. Então, assim, buscar tudo isso primeiro, e quando a pessoa sentir que está buscando, mas que mesmo assim precisa de um empurrão, mais que lógico, todos nós precisamos, busca ajuda profissional mesmo. Não no sentido de estar se automedicando, eu fui lá no doutor fulano de tal e ele me deu esse medicamento aqui porque eu falei que eu estava com ansiedade. Gente, não é por aí. Vai primeiro buscar se autoconhecer, né? Por que você chegou nesse estágio? Então, autoconhecimento em primeiro lugar, estar pronto para olhar para dentro de si mesmo e buscando uma ajuda profissional, são, digamos assim, as duas dicas que eu dou, né? Mas eu não consigo, eu não tenho coragem, ou eu tenho vergonha. Já vi gente falando assim, nossa, para eu chegar aqui até você, eu fui morrendo de vergonha. Mas vergonha de quê? De olhar para essa pessoa maravilhosa que você é, que está escondida aí atrás de uma síndrome? Né? Então você está dando poder a quem? A você ou a esse pequeno probleminha que você criou, o que deixou acontecer? Né? Porque não foi o outro que fez isso com a gente, não, é a gente mesmo que faz. É verdade, tem razão.
E outra coisa que eu percebo também muito, como eu tô sempre rodeada com amigos de veterinário e tudo mais, eu vejo que a gente tem uma certa tendência a conversar muito sobre isso. Então, assim, você tá lá, sei lá, num barzinho, sentado, tomando uma cerveja com os amigos, tá lá no meio da festa, e você começa a falar de caso clínico, você começa a É, falar de alguém que você atendeu. Então, assim, aquela dificuldade de se desligar, mesmo quando você tenta, você tá ali sempre falando naquele assunto e quando você vê, só tem veterinário na roda, né? Só querendo saber, mas como foi, como que é, fechou esse, o que que aconteceu, né? O animal sobreviveu. Então, eu acho que também é um outro ponto, né? Que a gente também tem que pontuar. Peraí, será que eu não tô só falando de trabalho? Será que eu não tô, assim, eu saí para me divertir e eu acabo levando o trabalho para diversão, né? uhum. Também Mas isso aí todos os, só te cortando, em todos os cursos. Você quer ver loucura mesmo? É uma coisa de psicologia, né? É uma loucura. Já desde o primeiro ano você começa a se identificar com algumas situações lá nas disciplinas. Aí você fala, mas será? Aí você fica, né? Será que, né? Será que o meu pai? Será que o meu irmão? Sabe? E aí você começa a bater um papo com o colega também a respeito, né? Porque assim, todo mundo, em qualquer faculdade, né? Saiu a galera para tomar uma cervejinha lá, um chopinho, né? Descontrair. Era para descontrair, né? Mas todo mundo, qualquer curso, vai tocar no assunto. Um ou outro vai tocar no assunto. Aí tá todo mundo sendo, porque assim, tá falando do mesmo assunto que eu também estudei, que eu também estava na aula, que eu estou entendendo, né? Ah, vamos ver a opinião e não sei o quê. E você começa a falar né, de uma situação, que é no caso dos veterinários, começa a falar de um caso, né? Daquele cãozinho, daquele gatinho, do passarinho, e por aí vai, né? E aí? Onde é que está a diversão nisso tudo? Vocês trouxeram a sala de aula para dentro do barzinho, né? Aí vocês saíram de lá mais cansados do que vocês já estavam. Aí passa o final de semana, tudo aloprado, sem descanso, é né? verdade. E isso é comum em estudantes. Medicina veterinária, psicologia, antropologia, o que não importa, não importa a faculdade. É muito comum isso aí. Regra de três, o quê? Para né, os engenheiros, né? Você tá louco, meu, vai ficar falando lá que o pi no celular, não. Vamos tomar uma cervejinha, esquece isso. Deixa lá pro professor, né? Passar, ensinar pra gente no momento que tem que ser, né? E assim é o trabalho. Por que que eu tenho que pegar aquela papelada e trazer para minha casa? Eu já fiz isso também, né? Hoje eu não passo mais nem a pau, deixa ela na clínica, da clínica, pronto, acabou. Quando, né, amanhã eu vou um pouco mais cedo e vejo o que tem que fazer, assino o que tem que assinar, né, passo para frente o documento que tem que passar e pronto. É verdade. Simples assim, e a vida ficou maravilhosa. Aqui em casa. No meu trabalho é no meu trabalho. E a hora que eu saio para viajar, olha, meus queridos, esse final de semana eu não estarei, né? Estarei ausente. Estarei, como dizer para uma amiga minha, fora de órbita, né? Isso tem que acontecer. Eu não estou no planeta Terra, não. Eu fui para outro lugar, então vocês me erram. Isso tem que acontecer. A gente tem que falar isso para a gente mesma e deixar bem claro, né, para o universo. Nós estamos naquele descanso merecedor. Sim, com certeza. Então, são as dicas. Sim, bastante construtivo tudo isso, assim, para prestar atenção, se autoanalisar, né? Para não deixar que chegue realmente uma situação de muito estresse, onde a pessoa não consiga lidar, né? Porque se você consegue trabalhar isso antes de. Porque parece que começa a virar uma bomba, né? Relógio, que vai Mas é marcando. exatamente isso, uma bomba. Não é que parece, não, é uma bomba. E a hora que ela explode, minha querida, nossa, é um dano muito grande e muito sério.
Sim, é A pessoa verdade. só vai se dar conta depois que ela, do tamanho do rombo que fez, depois que a bomba explode, né? Dá tempo? Dá. Perfeito, dá tempo para tudo no universo, né? A gente sabe disso. Mas não precisa esperar chegar nesse ponto. Você já se identificou com alguma situação? Busca ajuda. Não está dando conta? Nem o acampamento está dando conta, nem, né, um bate-papo com os amigos está dando conta. Busca ajuda. Né? É uma dica que eu dou. Então, eu acho que a gente precisa parar de querer ser tão perfeccionista, né? Que é aquilo que a gente começou falando, né? A gente tem medo de se identificar como falho. Ai, porque eu não aguento a pressão, porque eu não aguento a rotina, porque todo mundo aguenta, só eu que estou passando por isso, né? A gente é educado para esconder, né? É, isso que eu falei, a gente foi educado assim, mas a gente pode quebrar essas barreiras, né, esses paradigmas aí. Eu, por exemplo, eu falo, me erra. Eu falo com muita, né, muita firmeza, me erra, tá? Pronto. Deixa eu quieta, né? E sigo adiante, faço o que eu tenho que fazer, sem aquela coisa de ficar querendo fazer perfeitinho. Por exemplo, a live, tá? Uma situação, é complexo para alguns, tranquilo para outros que já sabem, né, a respeito dessa síndrome, mas é um bate-papo e não precisa ser perfeito, né, óbvio, perfeito, não precisa ser, né, e tá tudo bem, né, por que nós temos que ficar com essa preocupação, que é pré-ocupação, antes do tempo, né, para te ocupar mais um pouquinho excessivamente e te levar a essa exaustão? Hein? É verdade. Eu acho assim que agora a gente tem mais autonomia para falar sobre isso. Antigamente era muito escondido, né? Tanto que nomear a palavra depressão já foi um avanço muito grande, porque a gente lê livros antigos e as pessoas falam, a pessoa estava com a doença da tristeza, estava com alguma coisa assim acamada, não tinha mais alegria para nada. Então, assim, a gente vê que é uma antiga, né? Só que ninguém conseguia colocar o nome aquilo, aceitar aquilo como uma doença. Era mais visto como alguma coisa mais assim, quase que uma frescura mesmo, ou alguma coisa que era relacionada a alguma divindade, alguma demonização, né, em muitas culturas, né? Eu acho que é importante as pessoas também encontrarem o meio que elas se identifiquem. Por exemplo, eu e a Lu, a gente se identifica muito com a parte de meditação, com a parte de buscar o lado espiritual, porque, assim, é isso que me ajuda e que me motiva na rotina, né? É isso que faz com que eu possa ajudar as pessoas ao meu redor. Eu recebo muita gente, às vezes, em casa, que não tá bem, que precisa conversar, que precisa ter uma visão diferente, precisa se sentir acolhido, né? Que normalmente as pessoas, elas tendem a não acolher. Você vê uma pessoa chorando, você quer deixar ela lá no canto dela, deixar ela o problema dela, a vida dela, né? Então, talvez seja o momento da pessoa também tentar identificar. Agora, se você acha que é melhor você conversar com um profissional, procurar a ajuda de um psicólogo ou realmente encontrar uma terapia alternativa, porque eu acho que também a gente passou por um período onde as pessoas usavam muita medicação e estavam um pouco preocupadas em conversar e falar sobre como se sentiam, mesmo procurando mesmo psiquiatras, né? Então, eu acho que, assim, vai muito das pessoas se identificarem com algum tipo de atividade, com algum tipo de meditação, prática de yoga, e hoje tudo isso está muito mais aberto. Tá fácil demais hoje, né? Temos vídeos aí na internet que até meditação guiada, por exemplo, né? Ajuda bastante. As técnicas terapêuticas, as tradicionais,
nem tanto, né? Mas algumas sim. Mas as mais novas agora, né, inovaram bastante. Então, assim, são todas técnicas que trazem, né, uma meditação, trazem uma nova consciência, uma conexão com você mesmo, né? E a pessoa está ali fazendo aquela terapia, buscando, né, algo diferente, sendo que aquele algo está dentro dela, né? Aí ela vai Sim. para pela frente, mas era isso, ela estava aí dentro, né? E eu adoro dizer isso, né? Que eu sou muito grossa. Então, então é você, meu amor, é você, é tudo isso, é você. Estava armazenado aí dentro, mas vamos tirando devagar, né? Vamos com o tempo, aí vamos utilizando a técnica com os cristais, né? Vamos utilizando uns aromas aí, né? Tem diversas técnicas, as constelações, né? Tata Healing, que é perfeito, você já conheceu os dois, né? E tem o tarô também. Nossa, tem diversas técnicas que hoje assim estão explodindo aí no planeta e fazendo muito bem para muita gente, né? Agora vai de cada um. Assim como vai daquela pessoa buscar o fator estressor, né, estressante que está danando com toda a carreira dela, com toda a vida dela, vai dela também aceitar que existe, que está, né, com tudo isso, com essa síndrome, e buscar ajuda. E aceitar a ajuda, aceitar buscar ajuda. Não, não, o papai, né, o cara, você tem lá, sei lá, por aí uma média de 20 anos para cima, né, já é maior de idade, 18 anos, porque meu filho isso, porque então é menor? Não, não é menor, então aqui está o meu número, pede para ele entrar em contato, né? Porque se a própria pessoa não busca fazer, né, e tem um porta-voz, aí já não está querendo, já está se auto-sabotando, né, empurrando a responsabilidade para o outro, e se tem aí o fator que está causando, danando com a vida da pessoa e ela não consegue olhar, está na hora de cair na real. Ou então vai adoecer e os sintomas agora são mais pesados. Eu costumo dizer que não vem mais a cavalo, né? Agora vem tudo de jatinho. Eles ficaram chiques agora, né? É tudo de jatinho. E é muito rápido, é assim, um estalo de dedo. Nossa, mas você tem uma boca, né? Eu não, é você que causou isso aí. Está em É você. verdade. Eu ouço muito isso. Ó, fulano, tá? Nessa sessão, tal, não sei o que. Vamos agendar? Então, vamos, não sei o que. De repente falar, cuidado com autossabotagem. Porque está agendado aqui o dia para você voltar. De repente você pode mandar uma mensagem que, porque a mãe caiu da escada, ou o filho bateu, né, não sei o que. Enfim, alguma coisa aconteceu, né? Não posso. Porque o seu inconsciente já tratou de trabalhar, né, para que algo te barrasse para não ir. Aí algumas pessoas já disseram assim para mim, você tem uma boca, hein? Eu? Olha bem para o seu inconsciente. Que se você souber trabalhar o seu inconsciente, você não vai ter problema, né? Você não vai ter sintomas, né? É verdade. Porque os 90% é inconsciente, então vamos trazer esse inconsciente, né, para a gente usar uma porcentagem bem grande, né, de consciência, né, passar lá para os 20%, 30%, não precisa ter Sim. síndrome, né, desde que você respeite o seu limite, o seu corpo, e nem queira ser, como você diz, perfeccionista. É a perfeição em tudo que vai fazer com que a pessoa, né, se estafe. É verdade. Bom, acho que era isso, né? Se você quer acrescentar mais alguma coisa, Lu? Não, eu procurei explanar de uma forma bem, como que eu posso dizer, bem simples, né? Não usar termos científicos para poder ficar claro para muita gente. Eu fiz a live lá, não entendi bulufa. Sim. Não deixar, como você falou no início, é um bate-papo, né? Então a gente está interagindo aqui para que a galera possa chegar e entender o que está acontecendo, o que nós estamos falando. É É isso. verdade.
Eu Então, agradeço o convite, né? Tem tempo que esse convite está em pé, desde antes dessa pandemia, né? Era para a gente fazer uma palestra diferenciada, mas está tudo certo, está tudo bem. Eu agradeço as gemas aí, as meninas, né, os meninos, né? E quando precisarem, eu estou à disposição, né? Muito obrigada para quem, né, entrou aqui, esteve conosco, deu uma passadinha, olhou, deu um tchauzinho, fez um comentário. Muito obrigada a todos. Agradeço de coração. E a confiança, né? Para eu poder explanar um conteúdo como esse, né? Que está cometendo muitos, principalmente os jovens, né? É verdade. Olha, eu agradeço muito por ter aceitado o nosso convite, né, de falar de um tema que é tão importante. E queria fazer um convite para o pessoal, para se precisar realmente de ajuda, entre em contato com a gente, sabe? Conversar sobre as terapias, né? De repente se identificou, gosta dessa parte mais energética, né? Pode entrar em contato com a gente que a gente vai tentar indicar alguma coisa legal para fazer uma terapia, ou de repente, às vezes só uma conversa, né? Muitas vezes eu e a Lu, a gente só tem uma Uma conversa assim, conversa. e a gente já Nossa, consegue uma já melhora vi incrível. gente assim, só bater um papo, a pessoa organizar a vida dela. Então, que bom, né? Estamos a serviço. Quero fazer um convite já também. Futuramente a gente vai fazer uma outra live, não pelo perfil do Gemas, mas vai ser pelo meu perfil pessoal e pelo da Lu. A gente vai fazer voltado mais para a mulher, a gente vai trabalhar um pouco O sagrado feminino. falar um pouco dessa parte energética também. Então, quem se identifica com essas coisas, quem gosta, pode entrar em contato com a gente passa as páginas que vão acontecer. Ainda não temos uma data definida, mas também não é para ser tão distante, é para ser uma coisa em breve. Nem é para E ser é perfeito, né? Sim, exatamente. E é isso, gente. Conversem com as pessoas ao redor de vocês. Falem sobre depressão, falem sobre síndrome, ajudem. O que vocês não conseguirem ajudar, indica a pessoa para procurar um profissional, procurar uma pessoa para conversar, que a gente pode fazer muita diferença, né? A gente Isso agora mesmo. está fazendo essa campanha por causa do Setembro Amarelo, mas isso é uma coisa que é para ser tratado o ano todo, né? Porque não é Todos só os agora dias. Exatamente. tudo isso. Então é isso, queria desejar uma boa noite para vocês. Muito obrigada por quem ficou assistindo a gente, por quem teve que sair antes por algum motivo, tudo bem? É. E é isso. A minha gratidão para vocês, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite.